Existem algumas semelhanças nas últimas atuações do Roberto Carlos aqui no Brasil e até no mundo, para o Brasil, como o rei Roberto Carlos. Que semelhanças e com quem? Semelhanças nas suas últimas apresentações, depois de muitas décadas de sucesso. É óbvio que ele, como mesmo disse uma certa vez no programa do Jô Soares, o Jô perguntou para ele: "Você ouve música?" Ele respondeu: "Ouço todos os tipos de músicas." E o Jô ficou surpreso: "Sério? Sim, ouço todos os tipos de músicas, porque eu preciso entender e, ao ouvi-la, saber o porquê naquele momento aquela música está fazendo sucesso, independente do meu gosto ou não." E este foi um dos motivos que, depois de décadas de sucesso, é evidente que o vigor não é mais o mesmo de uma música dançante, de uma música com ritmo mais, não apenas romântico, mas acelerado. Então ele entendeu que precisava acrescentar algo a mais. E assim o fez quando começou aquela série de shows que ele fez, Roberto Carlos, com seus amigos. E aí, então, ele trazia no palco outros cantores e dividia o show com eles. Algumas lições eu tirei parecida muito com as atitudes de Jesus. Esses atos do Roberto Carlos têm muita semelhança com as atitudes de Jesus. Jesus, aquele homem chamado Jesus, que nasceu lá em Nazaré, em Belém. Então eu vou falar um pouco do Roberto e mostrar o porquê que ele tem semelhanças nessas atitudes que ele tomou com o show dos amigos, com este homem chamado Jesus. Roberto, o rei da música aqui no Brasil, e o mundo assim o vê, e Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Algumas lições que vamos aqui então pensar nelas, compartilhar, e vocês aí acrescentem e observem bem nos detalhes. Quando o Roberto fez aquela série de show com os amigos, algumas coisas devem ser observadas. A primeira, ele dividia o palco, então mostrava muito bem claro que ele não tinha dificuldade nenhuma de ter o outro com ele no palco. Isso para ele melhorava até a performance dele, não reduzia o tempo dele estar sozinho no palco. Depois de muitas décadas, já é evidente que era bom ter alguém para dividir o palco, para que o show ficasse completo na questão do tempo. A outra coisa, Roberto Carlos dividia a voz. Um pouco ele cantava, outro momento, outro companheiro ou companheira cantava. Ele trouxe muita gente para cantar com ele nesses shows. Muitos, muitos, muitos cantores. Então ele dividia a voz, ele não tinha dificuldade de estar no mesmo palco, que era inclusive dele, e dividir a voz com o outro. Independente de gosto. Terceira lição.
Quem gostasse ou não, e com certeza talvez ele não gostasse de todos os tipos de música, mas ele entendia que precisava estar perto de alguém que tivesse um gosto diferente do dele. Eu não vou aqui citar nome porque eu não posso dizer qual era o gosto dele, porque isso ele não falou. Mas olhando de fora, pela diversidade de pessoas, ritmos diferentes, harmonia diferente das músicas, é evidente que não era de todo o gosto dele, mas ajudava ele no palco. Uma outra observação importante no Roberto, nos seus shows com os amigos, é que teve shows em que ele sentava para ouvir o seu convidado. Que maravilha, que coisa linda! Ele sentava, como foi o caso do show que ele fez com a Paula Fernandes, a melhor voz do Brasil. A voz dessa moça é impecável, é a melhor voz do Brasil. Porém, a mais odiada pela música secular. Mas a voz dela é impecável. Ela era odiada, como é ainda até hoje odiada, mas o Roberto não teve dificuldade nenhuma de, como diz o detalhe, né? A observação importante, ele enriquece o convidado, ele enriqueceu essa moça. Ele sentou, ouviu ela cantar e depois cantou com ela. Você tem noção que é o Roberto Carlos sentar para ouvir uma outra pessoa cantar e ouvir alguém cantar, deixar cantar no seu palco alguém em que uma grande parte da mídia brasileira não gosta dela? Então ele sentava para ouvir. Teve outro momento em que ele dividiu o palco com a cantora Anitta. Ele dançou com ela no palco. Tem noção do que é isso? Uma moça odiada por muitos, o Roberto Carlos leva ela para o palco e não apenas divide a voz com ela, o tempo com ela, a voz, o tempo, o palco, mas ele chama ela e dança com ela. Tem noção? A Anitta dançou com Roberto Carlos. A Anitta dançou com Roberto Carlos. Ela cantou, ela pode dizer, eu cantei com o rei, eu dancei com o rei. E foi o rei que me chamou para dançar. Quando terminava os shows, ele dividia o aplauso da plateia para com o seu convidado, assim como um maestro faz, dividindo os aplausos para o Spala. Roberto Carlos, ao término do show, ele dividia o aplauso com o seu convidado. Ele tinha prazer de receber o aplauso e dizer, estendendo a sua mão, o seu corpo, os seus olhos ao seu convidado e dizer: tudo isso está acontecendo porque você esteve aqui comigo também. Uma outra coisa que se observa, muitos no show, nesses eventos que o Roberto Carlos fez dos amigos, é que ele tinha um hábito de, por muito tempo, durante a apresentação, cantar de frente para o seu convidado. Qual o motivo? Para dar segurança. Quando você fala, olha, de frente para o seu convidado, você está dando a ele segurança. Se o Roberto cantasse apenas olhando para a plateia e na vez do convidado parava a sua voz e deixava o convidado cantar, não era a mesma coisa do que ele olhar para o convidado. Olhar para o convidado, ele estava dizendo, eu estou te admirando, fica tranquilo, está tudo muito bem. O seu gesto, a sua linguagem corporal dizia para o convidado, está certo, está perfeito, fica tranquilo, estou aqui. Eu estou gostando do que você está fazendo. Então ele sempre cantava de frente para o seu convidado. Será que Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, o rei da música, aprendeu isso com Jesus? Posso dizer que sim. Até porque
Ele fez uma música para Jesus. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus, o Rei dos Reis, aonde Roberto Carlos fez uma música em homenagem a ele, Jesus dividia o seu palco. Ele dividiu o seu palco com 12 discípulos e muitas outras pessoas. Jesus não tinha necessidade de ser o único protagonista. Não, ele dividia o palco sem nenhuma dificuldade. Jesus dividia a voz. Ele dividia a voz. E teve momentos, por exemplo, certa vez ele disse assim, gente, o que andam dizendo aí que eu sou e quem sou? Ele dividia a voz, ele deixou bem claro, fala vocês, eu quero agora aprender com vocês. Eu agora preciso aprender com vocês. O que andam dizendo aí de mim, que sou e quem sou. Jesus, ele não tinha dificuldade de dividir a voz. Teve um show em 1985 em que o Roberto Carlos fez um show com o Tim Maia. O rei Roberto Carlos. Ele fez um show com o Tim Maia. Você sabe quem foi que fez a segunda voz no show? Roberto Carlos. O rei fez um show, chamou o Tim Maia, e quem fez a segunda voz foi Roberto Carlos, porque ele entendia que o Tim Maia era muito mais do que ele. Não é o assunto para hoje, mas até porque quem fez Roberto Carlos foi Tim Maia. Isso a história sabe. Roberto Carlos fez a segunda voz para o Tim Maia em um show. Jesus não tinha dificuldade nenhuma de ser a segunda voz. Este homem chamado Jesus, ele não era ciumento, ele não tinha dificuldade de ouvir as pessoas. Independente do gosto, Jesus como Roberto Carlos e Roberto Carlos como Jesus não tinha dificuldade de ouvir as pessoas, independente do gosto pessoal. Jesus ouvia pessoas de outros lugares. Por exemplo, uma das conversas mais tensas de Jesus foi com a mulher cananeia. E Jesus ouviu aquela mulher. Jesus sentava para ouvir, talvez seja aí que Roberto Carlos aprendeu. Jesus sentou, Jesus ouviu as duas irmãs de Lázaro falando um monte de coisa para ele, mas porque ele já tinha o hábito de sempre estar naquela residência. Jesus dividia aplauso com os convidados. Ele não recebia aplauso somente para ele, como o Salvador, o Filho de Davi, o Jesus ou Cristo. Não. Não foi uma, nem duas vezes, nem várias vezes. Uma delas foi quando ele dividiu o aplauso com o centurião de Cafarnaum. Ele deixou bem claro, Jesus fez um show no caminho, na estrada, antes de chegar na casa do centurião de Cafarnaum e disse, eu nunca vi em Israel tanta fé igual à fé deste homem. Jesus não tinha dificuldade nenhuma de dividir aplauso com o convidado. E Jesus fez isso com muita gente, com o centurião de Cafarnaum, com muitas mulheres. Ele não tinha dificuldade nenhuma em dizer sobre o outro, eu nunca vi tanta fé em Israel igual à sua. Jesus, como Roberto Carlos fazia, Jesus o fez, ele sempre cantava de frente para o candidato. Jesus sempre estava de frente olhando para o seu candidato, não, para o seu convidado, para dar a ele segurança. Assim ele fez com a mulher pega no ato do adultério. Jesus ficou bem de frente para ela, dizendo, fica tranquila, estão querendo te apedrejar, estão querendo te acusar, mas eu estou aqui, olha só para mim. Olha só para mim. Jesus tinha essa virtude de estar sempre tete a tete com seus convidados, para socorrer, para salvar, para libertar, para curar, para trazer uma nova vida.
E qual a lição que tiramos? Apenas duas dentre muitas. A primeira, uma pessoa cresce quando entende que o seu próximo passo está no próximo, está no outro. Coisa que o narcisista não entende. Roberto Carlos entendeu que ele mesmo sendo rei, cresceu muito quando fez os shows com os amigos, porque cada amigo que fez show com ele falava bem dele. A gente cresce quando a gente entende que o nosso próximo passo está sempre com o outro. E a última lição, apenas duas. Assim como Roberto Carlos é ainda o auge para qualquer pessoa da música, cantar com Roberto Carlos alavanca a vida de qualquer pessoa. Assim ele fez na vida de todos aqueles, muitos já estavam consolidados na sua carreira, mas é evidente que melhoraram muito a sua imagem, porque cantei com Roberto Carlos. Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, Leonardo, Anitta e muitos outros. Mas cantar com Roberto Carlos é diferente. A mesma coisa é estar com Jesus, é um auge para a vida de qualquer pessoa. Estar com Jesus, conhecer Jesus, viver com Jesus, ele é um auge para qualquer pessoa. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. O rei Roberto Carlos aprendeu com o rei Jesus e nós aprendemos com os dois. Um abraço a todos.